Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas de gravação de som, né? Sei que hoje você tem aí o seu celular, né? Que você tanto grava áudio quanto vídeo, né? Ao mesmo tempo, mas nem sempre foi assim, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa história aí do sistema de gravação de som, tá? Pegue seu caderno e caneta, faça algumas anotações importantes, tá? E pergunte aí ao seu professor para que a gente possa tirar essas dúvidas, tranquilo? Então vamos nessa. Gente, a gravação e a reprodução sonora é obtida através de um equipamento elétrico, né? A gente já sabe. Ou mecânico de gravação e reprodução de ondas sonoras, como voz, canto, música ou efeitos sonoros, certo? As duas principais classes de tecnologia de gravação são as gravações analógicas e as gravações digitais, né? Que é a gravação que a gente tem hoje, a gravação digital. Antigamente nós tínhamos a gravação analógica, tranquilo? A gravação analógica é efetuada através de um microfone de diafragma que pode detectar mudanças na pressão atmosférica, ondas sonoras acústicas, e gravá-las como ondas sonoras em um equipamento próprio, tá? Como um fonógrafo, por exemplo, né? Na qual um estilete cria ranhuras sobre um determinado meio, ou fita magnética, na qual as ondas elétricas saídas de um microfone são convertidas em flutuação eletromagnética, fluxo que modulam em um sinal elétrico. Olha só que loucura a gravação analógica, né? Então, eu não sei, creio que a maioria de vocês não é do tempo aí do disco, né? Mas no disco, na época do disco, nós tínhamos aí, né, as músicas eram feitas em ranhuras ali do disco, né? Quando você mudava ali o local daquela ranhura, você mudava o quê? A faixa, né? A música. E assim sucessivamente, tranquilo? Então era assim que era feita a gravação, né? Na época aí da gravação analógica, né? Hoje não, hoje é mais diferente, né? Nós temos aí um meio mais rápido de gravação, né? A reprodução sonora analógica é o processo inverso, né? Utilizando um altifalante, né, de diafragma, causando mudança de pressão atmosférica para formar ondas acústicas. As ondas acústicas sonoras geradas eletronicamente também podem ser gravadas a partir de dispositivo como um captador de guitarra elétrica, né? O captador da guitarra elétrica é aquele que absorve o som da corda e emite para os alto-falantes, tá, meus amigos? Esse é o captador. Ou um sintetizador sem recorrer à utilização de meios acústicos para sua captação, tá? Então, a gravação em si, ela ocorre desta forma, né? A gravação analógica, tranquilo? Aí nós temos a gravação digital, que é um pouquinho diferente. Ela utiliza a mesma tecnologia, que é a gravação analógica, mas de um meio mais sofisticado, né? Com o acréscimo da digitalização das ondas sonoras. Eu posso colocar a onda sonora ali, certo? Permitindo, por isso, ser armazenada e transmitidos através de uma maior variedade de meios de comunicação, né? Então aí eu posso, como eu tenho ali, posso gravar aquela onda em um local, eu posso mandar para aquele outro local e assim transmiti-los, né, de uma forma mais tranquila, certo? Os dados numéricos binários digitais, né, são a representação dos pontos vetoriais analógicos da informação bruta da taxa de amostragem sonora mais frequente, tá? Em que o ouvido humano tem capacidade para distinguir diferenças de qualidade. As gravações digitais não são necessariamente uma maior taxa de amostragem, tá? Nós temos aí 16 bits, né? 32 bits, 64 bits, tá? São taxas de amostragem, tranquilo? Nem sempre uma maior taxa significa uma qualidade maior, tá, minha gente?
considerada de maior qualidade por causa da menor interferência de ruído e de interferência eletromagnética, tá? Isso aí é a taxa maior, beleza? Ela tem menor interferência, por isso considerada um pouco mais de qualidade. Na reprodução e menor deteriorização mecânica da corrosão ou manuseio inadequado, porque é algo digital, né? Então, já que nós não estamos pegando exatamente no ambiente que eu falei, como por exemplo o disco, né? Então aí nós temos uma menor taxa de corrosão, né? E aí a gente consegue ter ou preservar essa qualidade, certo? Quando um sinal de áudio digital, quando convertido, assemelha-se a um sinal analógico, ao contrário de um sinal digital puro binário que só seria percebido como uma vibração sonora, ruído de fundo, né? Pelo ouvido humano, tá? Então isso tá, a forma de gravação aí de dois sinais. Quais são os dois sinais? Analógico, a forma de gravação analógica, e a forma de gravação digital. Tranquilo? Para vocês entenderem aí. Aí nós temos um pouco da origem. Na reprodução automática de música, pode ser rastreada até ao século IX, tá? Então já começa aí do século IX, quando os irmãos Banyu-Musan inventaram um instrumento musical mecânico mais conhecido, tá? Antigo conhecido, um órgão hidroalimentado que trocava cilindros intercambiáveis automaticamente. Então olha o que foi que eles fizeram, né? Criaram um cilindro aí que tocava aí automático no século IX. Veja, de acordo com Charles B., né, Fowler, estes cilindros com pinos levantados sobre a superfície foram o dispositivo básico para produzir e reproduzir músicas mecanicamente até a segunda metade do século XIX. Os irmãos Banyu também inventaram um flautista mecânico que parece ter sido a primeira máquina programável conhecida, né? Então você programava aí o pequeno flautista, certo? Igual aquela bailarina, né? Que você em corda, que você dá a corda e ela começa a dançar com a música, né? Tocando ali. Então foi dessa forma que aconteceu com o flautista mecânico aí dos irmãos Banyu, tá? Que parece ter sido a primeira máquina programável aí. No século XIV, né, na Flandres, apareceu a campainha mecânica, controlada aí por um cilindro rotativo, certo? Aparelho de desenho similar apareceram nos realejos no século XV, relógios musicais, né, que aí começa a aparecer aí o lance das bailarininhas, né? Pianolas, tá? Pianolas são pianos que são automáticos de certa forma, tá? Mas o que acontece com a pianola? Ela só toca uma ou duas músicas, né? Porque o sistema não cabe mais. Então é um pouco limitado, né? E as caixas de músicas, as caixinhas das bailarinas, né? Que aí você abre, a bailarina começa a dançar e a música também. É uma música monofônica, digamos assim. Certo? Um pouquinho da origem aí. Tranquilo? Aí nós temos aí, tá? Todas as máquinas podiam reproduzir música pré-programada, né? Mas não podiam tocar sons de formas arbitrárias, ou seja, qualquer sons, não podiam gravar uma execução ao vivo e eram limitadas pelo seu tamanho físico, como eu disse aqui a pianola, né? Que ela só podia tocar uma ou duas músicas, porque não cabia mais. O primeiro aparelho com capacidade para gravar sons mecanicamente foi o fonoautógrafo, desenvolvido em 1857 por Edward Leon Scott de Montevideo, tá? É importante vocês gravarem esse nome aí, tá, gente? Para pesquisar um pouquinho depois. No entanto, não era capaz de reproduzir os sons gravados. Então, o que é que ele fazia? Ele somente gravava. Reproduzia? Não. Ele só gravava, né? Então, como é que a gente sabia que o som ficou bom? Não sei. A gente precisa colocar no outro instrumento para ouvir o som. Uma de suas primeiras gravações, Au clair de la lune, uma canção popular francesa, foi convertida em som digital em 2008. Veja que o instrumento foi criado em 1857. Em 2008 eles fizeram uma transcrição para o formato digital.
acredita-se ser a mais antiga gravação reconhecível existente de uma voz humana. Desde que a gravação foi recuperada, a mesma equipe já recuperou uma gravação de um diapasão de 435 Hz, a altura padrão francês, para a afinação da nota Lá. Tá? Aqui é um conceito mais musical, tá, gente? A gente afina a corda Lá em 440 Hz, tá? Agora em 440 Hz. Os franceses afinam em 435, né? 5 Hz abaixo. O som do diapasão quase que não se ouve. No entanto, esta segunda gravação tornou-se a mais antiga gravação conhecida de um som identificável da época, beleza? Então veja, né, um pouquinho da origem aí da gravação, né, como que aconteceu aí, né? A gente vê que, percebe que existem alguns estudiosos que criam instrumentos, que criam utensílios aí para criar coisa. Alguns apenas criam o gravador, que não reproduz, né, apenas grava. E aí existe um comprometimento do processo, porque como que a gente vai saber se aquela gravação realmente ficou boa, né? Eu preciso ouvir, né? E aí nós precisamos criar o que? O reprodutor, né? E é necessário criar um reprodutor rápido, certo? Aí nós temos o exemplo aqui da pianola, né? Cuja primeira aparição foi em 1876. Usava um rolo de papel perfurado que armazenava arbitrariamente um longo trecho de música, certo? Esse rolo era movido ao longo de um dispositivo que inicialmente tinha 58 buracos, sendo ampliado para 65, né, depois, e depois para 88, em geral um para cada tecla, certo? Então a pianola é como se fosse um piano, tá? Muitos de vocês, creio, já assistiram aí Tom e Jerry e o Pica-Pau, né? Então a pianola ela aparece muito nesses dois desenhos, onde ele coloca lá, como se fosse um piano, ele coloca um rolo rolando lá dentro, tá? E ela começa a tocar sozinha. Aquilo é a pianola. Tranquilo, meus amigos? Quando uma perfuração atravessava o buraco, fazia a nota soar, né? Que é o mecanismo. Os rolos da pianola foram a primeira forma de armazenamento de música que poderiam ser produzidos em massa. Embora o equipamento, né, para reproduzir fosse demasiado caro, porque era grande e era como se fosse um piano, para uso pessoal, a tecnologia para gravar uma execução ao vivo em um rolo de pianola não foi desenvolvida até 1904, né? Então eles conseguiram fazer aí, né, a pianola, conseguiram reproduzir o som da pianola, né, através do rolo de papel, mas tiveram problema depois aí, né, para prosseguir com as pianolas, tranquilo? Os rolos de pianola foram produzidos em massa de forma contínua desde 1898, tá? E em 1908, um acaso de direitos de autor da Suprema Corte dos Estados Unidos, foi observado que em 1902, tá, havia entre 70 mil e 75 mil pianolas fabricadas aí, e entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil rolos de pianolas produzidos. Olha só quantas, né, tipos de pianolas aí foram produzidos, tá? Aqui nós temos uma foto do fonógrafo, tá? Um daqueles fonógrafo de cilindro, que foi um dos primeiros produzidos daí, da época, certo? Bastante interessante. Aí nós temos a gravação eletrônica, né? Aqui nós temos o Studio A80, tá? Que é um gravador analógico que a gente grava com os furos, né? Bem interessante da época, beleza, minha gente? Certo, agora para finalizar, né? A gente viu alguns exemplos de tipos, né, de gravações de som. Quais os sistemas de gravação de som aí que você conhece atualmente, né? Essa é a pergunta para você responder, tranquilo? Não basta colocar aí o que foi passado na aula, é o que você conhece, tá? Por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.